Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Meu coração aberto e rendido diante do Senhor. Agradeço esse grupo maravilhoso de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tão maravilhoso, né? Então, desde o começo eu estou prestando atenção nos louvores. O Senhor já vem falando aquilo que estava no meu coração. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu estava, na verdade, há uns dias atrás, estudando com a minha filha. E aí, quando a gente estudou sobre isso sobressaiu o meu coração. E eu acho que eu ainda nem sabia que ia ministrar, mas aprove a Deus essa oportunidade de hoje compartilhar com você, amém? Eu gostaria de convidar você a olhar para o seu irmão aí do lado, e você pode dizer para ele, bem-vindo à família de Deus. Você sabia que hoje você faz parte de uma família? Talvez você pense, eu já nasci em uma família, é verdade. Mas essa família é diferente, amém? É tão maravilhoso o reino de Deus que nós temos na família de Deus todos os tipos de pessoa, cores, tamanho. Se você for para qualquer nação, você vai ter um irmão seu lá. Não, você não entendeu. Você faz parte de uma família que você for para qualquer nação, eles não te conhecem assim, né, naturalmente, não fazem parte do seu cotidiano, não têm os mesmos gostos que você, talvez nem fale a mesma língua, mas você faz parte da família dele e ele da sua. Você vai ser bem acolhido em qualquer lugar que você chegar, porque você tem uma família. E essa é a família de Deus. E você e eu fazemos parte disso. Talvez você não entenda muito do que eu estou falando, mas conforme nós vamos compartilhar algumas coisas, você vai entender e você vai valorizar a sua família. E eu não estou falando só da sua natural, que é maravilhosa, mas eu estou falando da família que você tem em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas dentro disso eu quero entrar, antes de você e eu fazermos parte dessa família, né? Antes de você e eu gerarmos uma família, todo mundo aqui tem uma família, antes disso nós temos, eu vou dizer assim, nós temos o nosso pai, não é isso? Nós temos um pai e uma mãe, né? Para gerar uma família, não é assim? E nós temos o nosso pai. Então, eu quero falar, dentro de nós fazemos parte de uma família. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês sobre paternidade. E talvez você pense assim, quando você ouve essa palavra pai, seu coração um pouco possa se fechar. Não todos, mas às vezes alguns podem ter essa resistência. Porque talvez na sua família natural, você não teve um pai que deveria ser o pai. Um pai que representou Deus para você. Talvez o seu contexto de família, o seu pai não teve ou sabedoria, ou não teve a oportunidade, ou não quis mesmo, até abandonou você. E por causa disso, você tem uma certa pé atrás com essa palavra. E talvez você pense, não, eu sei que Deus é meu pai. Mas às vezes lá no nosso subconsciente, lá dentro, sem intenção, a gente tem esse medinho de, porque a gente associa Deus Pai com o nosso pai. Se meu pai foi um bom pai, Deus é um bom pai. Mas se meu pai não foi tão legal assim, ele me abandonou, ele não me cuidou, ele não me supriu, ele me desprezou, ele estava do meu lado, mas, né, tem filhos que têm pais vivos, mas são órfãos, não tem o pai vivo, mas não desfruta da presença, ou do carinho, ou daquele pai. E às vezes, sem intenção, nós transferimos isso para Deus. Sem consciência, nós transferimos isso. Não, Deus não vai me ouvir tanto assim. Porque meu pai não me ouvia. Deus não me ama tanto assim porque meu pai me abandonou. Então, a referência que nós temos de pai natural, e às vezes sem intenção, sem perceber, nós estamos transferindo isso para o Senhor. Mas isso vai cair por terra hoje, amém, irmãos? Você vai entender a paternidade do Senhor para com a sua vida e para com a minha, amém? E o quanto Ele nos ama. Eu queria que você pudesse, não sei se os meninos vão abrir aí, sobre Isaías 63, versículo 16. Diz assim, mas tu és o nosso pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos conheceu, tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor. E o teu nome é o teu nome desde a antiguidade. Romanos 8, 14 e 16 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus.
Porque você é filho. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Irmãos, essas verdades, essas revelações são tão grandiosas. E às vezes nós que já conhecemos a palavra, sou filho de Deus. E quem não conhece a palavra diz, eu? Filho de Deus? Mas eu faço tanta coisa. Às vezes nós não estamos valorizando o que temos, ou quem somos, né? Pois nele, Atos 18, 17 e 28, diz assim, eu só estou lendo para que você possa ouvir, depois você procura todos os textos, ou se você me quiser, eu te passo todos eles. Atos 17 e 28. Pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Como é importante saber quem é o nosso Pai. Porque quem não conhece o seu Pai, quem não conhece Deus, não sabe os benefícios de viver ou ter um Pai. Quem não conhece seu Deus, não sabe quem é nele, não sabe se mover nele, não sabe por que existe, perde sentido de propósito de vida. E por isso você vê tantas pessoas perdidas, e até mesmo alguns cristãos, que por mesmo sendo cristão, ainda não tem realmente a revelação do Pai maravilhoso que tem. Do Pai bondoso que existe. Alguns conhecem um Deus que mata, fere, que às vezes é bom e às vezes não. E isso, ela acaba gerando o quê? Um certo medo, não um respeito, que seria o temor do próprio Pai. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar Gálatas 4, versículo 6 com você, que diz assim. E porque vós sois filhos. Amém? Você pode dizer, está falando comigo? Glória a Deus. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Sabe, irmãos, a importância de ter a visão correta do Pai que nós temos. Do Pai ou da família que você faz parte. Se você já disse sim para o Senhor, se você nasceu de novo, se você um dia confessou Jesus como Senhor da sua vida, você faz parte dessa família. Mas eu não estou congregando, isso não mudou, que você continua fazendo parte da sua família. Alguém aqui saiu de casa, já casou, ou não casou, é solteiro, mas mora fora, mora em outro lugar, até mesmo em outra nação, deixou de ser parte daquela família porque foi morar em outra nação, deixou parte de ser da família porque agora ele decidiu ir fazer uma faculdade em um outro estado e está morando sozinho, continua sendo filho. Amém? Aleluia. Então, ter a visão correta da paternidade de Deus é de extrema importância, porque quando não temos essa visão correta a respeito do Pai, nós transmitimos à nossa descendência e a outros o caráter errado de Deus. Nós não mostramos o caráter de Deus para essa pessoa. De alguma forma você vai demonstrar, se você é cristão, você vai demonstrar Deus para alguém. Mas a diferença é que quando você conhece o seu Pai, você demonstra nas suas atitudes, nas suas ações, no seu falar, o caráter de Deus. O caráter que você conhece, o verdadeiro caráter de Deus, e não algumas misturas que as pessoas colocam. Você já viu mãe falando assim, não faz isso porque Deus vai te castigar? Você está ensinando seu filho que Deus é um Deus que quando a gente faz errado, Ele castiga. Sem querer, você está, de uma certa forma, eu sei que não foi a sua intenção. Não é isso? Não foi a minha também. Mas a gente ensinou alguma coisa. 1 Coríntios 4, 15, diz assim, porque ainda que tivesse milhares de perceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando a essa igreja, no 4,16, diz assim, admoestos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, Paulo gerou algumas igrejas, ele falava, eu tenho dores de parto por vocês, naturalmente. Ele estava pastoreando aquelas igrejas, mandando carta como apóstolo. E ele fala assim, sedes meus imitadores.
Então, quando nós conhecermos Deus, nós entendemos quem é o nosso Pai, nós vamos transmitir aos nossos que estão próximos de nós, os nossos filhos em primeiro lugar, porque eles estão em fase de crescimento, mas não só eles. Aqueles que estiverem à sua volta, você está transmitindo quem é o seu Pai. Então, se nós não conhecemos Deus, nós vamos transmitir de uma forma errada. Então, o conhecimento da paternidade é importante demais, irmãos. Importante para transmitir a outros. Mas importante para nós mesmos podermos desfrutar desse Pai. Eu brinco com a minha filha que às vezes a gente sai para algum lugar e eu não vou falar para ela exatamente aonde eu vou. E eu falo, Júlia, vamos comigo passear? Ou vamos comigo, vou sair, vamos comigo? E ela, não quero ir não. Adolescente não gosta muito nessa fase de, né, tá muito com os pais, gosta de... Aí eu falo, vamos comigo. Ah, não, mãe, estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo outro, né, e não quer ir. Eu falo, tá bom, então eu vou. Aí eu passeio, tiro foto dos meus passeios, foto das coisas que eu como gostosas e mando tudo para ela. Poxa, mãe, a senhora nem me levou. Eu falei, eu te convidei. Andar com os pais é benefício, você quer ficar aí? Perdeu a bênção. Aí eu sempre falo isso para que ela entenda a importância de andar do lado do pai. Mas ela entendeu que quando eu falo isso, eu não estou falando de andar do meu lado ou do lado do pai dela. Eu estou referindo a Deus. Ela já sabe do que eu estou falando. Eu fui cultivando isso. Então, às vezes, quando eu vou em algum lugar que eu sei que ela vai gostar, eu falo, tá vendo? Você não quis vir, perdeu a bênção, né? Podia estar do lado do pai. Então, eu falo para ela, filha, andar do lado do pai sempre tem benefício. Sempre que você andar do lado do Senhor, junto com o Senhor, você vai ter benefício. Quando você decide não andar com o Senhor, você decide fazer outras coisas, você vai perder os benefícios. Não porque o pai não quis te dar, não porque o pai não quis te levar, mas porque a decisão foi sua. Então, eu sempre ensinei isso para ela, e até hoje, às vezes, quando ela não quer ir em algum lugar, né, os irmãos já sabem, eu não tiro a foto, estamos aqui na pizzaria. Ela, poxa, vem me buscar. Eu falo, não vou, eu te chamei, você não quis vir? Então, de alguma forma, nós vamos ensinando os nossos filhos. E não só os filhos, mas aqueles que estão do nosso lado. Olha, meu pai é bom. Você chega em um lugar e as pessoas estão tão necessitadas de tantas coisas. E quando você começa a falar das coisas que você está vivendo, a pessoa fica assim como... Às vezes tem gente que acha que é até mentira. E você fala, não, meu Deus é bom, meu pai é bom, ele cuida de mim, olha o que está acontecendo. E isso gera o desejo naquela pessoa de conhecer Deus. Porque ela só conhece Deus, um Deus bem distante. Que quando ela precisa, de última hora, ela faz uma oração e, quem sabe, Deus me atende. Ela não tem o conhecimento dessa paternidade que eu e você temos acesso. Você faz parte da família real. Você tem sangue nobre. Você é filho de Deus. E talvez você não entenda muito sobre isso, porque nós não temos uma cultura de rainha, de reino assim. Mas você sabia que para chegar diante de um rei, você não chega se você não for parte da família dele? Você sabe que para chegar diante de um rei, você só pode chegar se você for parte da família dele ou se ele te chamar. Se estiver no meio da multidão e ele falar, eu quero falar com aquela pessoa, você pode ter acesso a ele. Se você não for parte da família dele ou ele não te convidar, você não tem acesso a um rei. Se você já viu algumas coisas sobre a rainha, né, eu gosto de ver, então você vai ver que quando ela passava tinha todo um exército, tudo, e ela passa muito longe das pessoas. As pessoas não têm um acesso direto a ela. Mas eu tenho certeza que a qualquer hora que a filha dela ligasse, ela teria acesso. Então, olha como é importante. Como você é importante. Você tem acesso ao trono da graça. A qualquer hora e momento. Você tem acesso ao trono. E só pode ter acesso quem é filho. Só pode ter acesso rápido e fácil quem é filho. E eu e você podemos desfrutar desse benefício. Mas quando nós não entendemos essa paternidade, irmãos, a gente nem tem coragem de orar. E o inimigo quer colocar na nossa mente a distorção de um pai, por isso que é tão atacado os homens na terra, é tão atacado a figura paterna na terra. Porque se a pessoa ver o pai de uma forma errada, ela vai olhar para Deus de uma forma errada. Então, não sei se eu oro, porque ontem eu desobedeci. Eu não sei se eu oro, porque eu fiz uma coisa errada, eu não estou congregando, eu estou chateada com fulano, eu briguei com ciclano, eu... sei que eu não agradei Deus hoje. Hoje eu nem li minha Bíblia.
E sabe, você tem acesso ao trono da graça, não é pelos benefícios ou pelas as obras que você faz, é porque você é filho. E você é filho porque Ele te chamou, Ele te escolheu. E isso nos dá acesso ao trono. Isso nos dá acesso aos benefícios, à cura, à provisão, à proteção, a refrigério, a consolo. Não é porque você e eu fizemos alguma coisa ou deixamos de fazer alguma coisa, porque hoje eu não estou mais tão assim como eu estava antes, então Deus não vai me ouvir. Não, Ele continua te ouvindo, Ele continua te amando, Ele continua te chamando para perto, Ele continua dizendo que você é a filha dEle, que você é o filho dEle. Talvez você associou que quando você errava, o seu pai ficava bravo com você. E alguns de nós ficamos bravos uns 2, 3 dias. E não é só com o marido que a gente fica sem falar. Às vezes a gente fica com os filhos. Ou às vezes a gente está com o marido ou com a esposa. E os nossos filhos estão vendo. Então, quando meu pai está bravo, ele não fala comigo. Ele está bravo, ele não fala com a minha mãe. Então, quando Deus está bravo, ele também não fala, ele não ouve minhas orações. Então, quando Deus está bravo, ele também deixa eu lá no deserto um pouquinho. Sem intenção. Às vezes nós transmitimos essas coisas. Porque não conhecemos o nosso Pai. E aí nós transmitimos isso também. E nem desfrutamos dos benefícios. Porque nem temos nem ousadia. E é isso que o inimigo quer fazer. Distorcer. Para que eu e você não tenhamos ousadia. Para que eu e você, nem cheguemos diante de Deus mais, porque não fiz tudo certinho como eu deveria. Então, não é pelas obras, não é pelas obediências, porque eu dizimei, porque eu ofertei, porque ontem eu fui generosa ontem, então, Senhor, cadê os meus benefícios? Ele é o seu pai, Ele vai dar o que você precisa, você sendo generoso ou não, você entregando o seu dízimo ou não, você vindo à igreja ou não, você fazendo ou não fazendo, Ele vai continuar sendo pai, bondoso, generoso, maravilhoso que Ele é. Então, não tenha medo do seu pai. Não tenha medo de Deus. E talvez você pense, eu não tenho medo. Graças a Deus. Então, quando você fizer alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, não corra dele, corra para Ele. Dobre o seu joelho e diga assim, eu errei mesmo, eu pequei, me perdoa. Não deixe de vir à igreja porque, nem vou na ceia hoje, porque minha semana foi muito tribulada, então não vou para a ceia. Como eu disse, o pai, ele ensina propositadamente pelo exemplo. E era isso que Paulo estava dizendo para aquele povo. Sede meus imitadores. Ele era exemplo para eles, ele queria que eles seguissem o que ele estava fazendo, porque ele disse, eu estou seguindo a Cristo. Mas como eu disse, para ensinar a gente precisa primeiro aprender. Em 1 Coríntios 2, versículo 10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Em João 8, versículo 32, diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, que Deus é o nosso Pai, quando nós conhecemos Deus como Pai, mas conhecemos Deus, o caráter de Deus, irmãos, você é livre de tanta coisa, que às vezes a gente nem sabe que a gente está carregando. Às vezes a gente está carregando sofismas, a gente está carregando experiências ruins, como eu disse, às vezes um pai, uma mãe que abandonou. E a gente pensa, será que Deus não me deixou? Será que Deus está me ouvindo? Eu acho que Deus me abandonou. Você nunca pensou isso, é verdade. Só o povo da África. A gente, quando conhece a verdade, quando conhecemos nosso Pai, quando nós temos esse conhecimento, o conhecimento liberta e traz a verdade, não mais a distorção dela. E tem pessoas que ela valoriza mais a dor do que o que ela ganhou de Deus. O que ela ganhou? A filiação. Então, às vezes nós estamos tão cultivando eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui excluído, eu fui isso, eu fui aquilo, e a gente fica naquela valorização dessas coisas que aconteceram durante a nossa trajetória, e de fato elas aconteceram, e de fato ficou uma dor, mas quando você e eu conhecemos o nosso Pai, o amor dele por nós, enviando Cristo
para morrer e ressuscitar por mim e por você, para que eu e você deixássemos de ser uma velha criatura para passar por uma nova criação, deixarmos os pecados para viver hoje uma liberdade, uma santidade, quando ele enviou Jesus, para que você pudesse ter acesso a ele agora, a uma vida eterna. Irmãos, isso é amor demais. Isso é um verdadeiro pai, que mesmo com todos os nossos erros, ele continua dizendo, filho, eu te amo. Eu não estou dizendo que ele vai apoiar os nossos erros, mas estou dizendo que, independente dos erros, ele nos ama e ele vai nos ajudar a não errar mais. E isso é maravilhoso demais. Aleluia. Então, fique com a sua filiação, fique com o seu pai. Não fique valorizando essas dores, elas já passaram. Em Cristo, ele vai te ajudar a superar essas percas, a superar o que aconteceu com você na sua trajetória. Eu não sei a história de ninguém aqui. Eu não sei a sua infância. Eu não te conheci agora. Mas eu sei a minha infância. Eu sei que eu vim de pais separados. E eu sei que muitos devem ter vindo também. E ainda a maior dor é aqueles que estão juntos, mas os filhos também não têm os pais, né? Então, sabe, valorize a sua filiação. Hoje você tem um bom pai. Hoje você tem um pai maravilhoso. Na verdade, você sempre teve, mas não sabia. Mas você está descobrindo isso agora. Procure conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Pois ele está acessível e disponível 24 horas por dia. Ninguém está acessível 24 horas por dia. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos. Tem hora que eles estão dormindo, tem hora que está trabalhando, tem hora que está passeando, tem hora que eles nem querem dar atenção. Estão ali do nosso lado, mas estão ocupados. Mas Deus está ali, sabe, com o coração disponível para mim e para você. Aleluia. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Lucas 15, versículo 11. Nós vamos falar um pouquinho do filho pródigo. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Lucas 15. Eu sei que você conhece muito bem esse texto, mas é segurança ouvir as mesmas coisas. Então, aqui vai falar de um jovem que estava com o seu pai, certo? E quem convive com o pai, né, sabe ali como que é o pai. Então, ele sabia que o pai dele tinha alguns benefícios. O que ele pede? A parte dele. E assim éramos nós. Então, esse primeiro filho está representando eu e você quando não conhecia o Senhor. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Achávamos que, né? Pedimos para Deus o que é nosso e queremos viver da nossa forma. Esse jovem sabia o que o pai tinha. Quando você e eu caminhamos com Deus e estamos do lado dele, irmãos, nós sabemos o que nós podemos ter. Você sabe o que a Bíblia diz a seu respeito. Se você não sabe, procure conhecer. Você sabe que agora você pode desfrutar de cura, de provisão, de consolo, de refrigério. Está aqui, as promessas estão aqui. Você tem acesso a elas. Só que você nem precisa sair do lado do pai, você pode desfrutar delas do lado dele, com ele. E isso é melhor ainda. Você já andou aí com alguém, eu vou dizer, eu estou falando de pais e filhos, porque é uma relação mais fácil de nós entendermos. Mas né, eu vou ficar com pais e filhos que é mais fácil. Você anda com o seu filho e às vezes o seu filho ele já tem uma renda. Ele já trabalha, ou é jovem, adulto. E aí você sai com ele e na hora de pagar alguma coisa, você fala, pode deixar que eu pago, porque você é o pai. Ele tem dinheiro. E ele até se prontificando para pagar. Mas o pai diz, não filho, pode deixar, eu pago. E é mó gostoso isso, né? Mesmo que a gente tenha dinheiro, quando alguém paga alguma coisa para nós, vai dizer que você não gosta. Você só gosta de abençoar, nada, a gente gosta de ganhar também. Tem a hora de a gente abençoar e dar, não é verdade? Mas quando alguém diz, eita, pode deixar que eu pague. Eita, pai, eu tenho dinheiro, não, mas eu pago. Que bom, então paga aí, pai. A gente até aproveita um pouquinho mais, né? Nem queria comer, mas come mais um pouquinho, já que é o pai que vai pagar. Aleluia. Então esse filho, ele sabia o que ele tinha. Aleluia, glória a Deus. E aí eu não quero falar de ele ter saído, de ele ter ido para o mundo, porque isso era quando nós estávamos mortos. Mas um dia ele voltou para casa, e isso faz parte de quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Voltamos para casa. E quando ele volta para casa, o pai diz assim, ele começa a se justificar, pai, pequei, me perdoa.
E o pai, no versículo 22, diz assim: mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestindo-o, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Traz um bezerro cevado e mate. Então comamos e nos alegramos. Aquele pai, ele não deixa o filho do jeito que ele estava. Quando nós voltamos para o Senhor, nós estávamos, não conhecíamos, alguns afastados. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. E o Senhor trocou tudo em nós. A nossa veste. No nosso caminhar com Deus, Deus vai trocando o nosso linguajar, o nosso proceder. A gente estava com a irmã falou: nossa, eu era assim, eu era assado, olha, mudei, glória a Deus. Todos nós, em alguma coisa, nós estamos mudando. Se não tiver, alguma coisa está errada. Porque a palavra vai confrontar e nós temos que mudar. Não é a palavra que vai, é nós. Amém? Então, esse filho, o pai, ele vem de uma forma e nós fomos para o Senhor de uma forma. Mas quando nós chegamos para o Senhor nos amou. Não perguntou: o que você fez com o que eu te dei? Não questionou o que você estava fazendo. Ele disse: eu te perdoo, agora vem, eu vou trocar tudo, é tudo novo para você. E foi isso que Deus fez comigo e com você. Amém. Então eu e você nascemos de novo agora, fazemos parte dessa família maravilhosa de Deus. Temos os benefícios que nós já tínhamos e deixamos. Podemos desfrutar com o nosso Pai. O nosso Pai não nos deixa de vem, continua como você está e está tudo bem. Porque caminhar com Deus não é viver uma vida de pecado, mas de santidade e amor. Amém. Por amor a um Pai, é uma correspondência àquele amor. Nós queremos mudar. Porque aquele amor nos constrange, nos traz para perto, nos faz querer mudar. Amém? Então, continuando o texto, você vai ver aqui o outro filho. Versículo 25 diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Esse filho também estava do lado do pai. Também desfrutava dos benefícios do pai se ele quisesse. Mas por falta de conhecimento, por falta de intimidade, ele tinha o pai apenas assim: eu sou servo do meu pai. Por falta de um companheirismo. Às vezes nós vemos para o Senhor, entendemos a paternidade, começamos a viver essa paternidade de uma forma estrondosa, maravilhosa, fervorosa, mas no meio do caminho, nós começamos a viver como esse filho. Agora, Deus não é mais o meu pai, mas eu sou servo do meu pai. Às vezes nós estamos andando dessa forma dentro da casa dele. Vamos para ele, pedimos algumas coisas, achamos que talvez ele nos dá, e alguns nem pedem. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Sabe, nós somos servos de Deus. Você pode dizer: eu sou serva. Mas eu também sou filha. Sabe, não podemos também achar que somos filhos e agora Deus que trabalha para mim de jeito nenhum. Nós trabalhamos para Ele porque o amamos. Amém. Somos filhos e somos servos. Somos servos com coração de filhos. Aleluia. Mas esse rapaz, ele não tinha um entendimento correto do seu pai. Por isso ele não desfrutava dos benefícios. Porque o pai falou: filho, tudo que eu tenho é teu. Pode usufruir. Tudo que Deus tem é seu. Você e eu podemos usufruir. Você é filho. Você é filho, você pode, você é servo com o coração de filho. Você foi adotado, você foi chamado. Ele é o seu pai. E ele tem maior prazer de te dar o que você precisa e até mesmo o que você não precisa. Quantas coisas eu já recebi que eu falo: Senhor, até mimos o Senhor dá. Porque não era uma necessidade. Era só algo que eu desejei. Isso é a bondade do seu pai. Fala: meu pai é bom. Aleluia. Deixa eu passar aqui que eu... Só chegamos diante de um rei, eu já falei isso quando ele nos chama. Eu quero falar uns benefícios que nós temos quando andamos com o Pai.
Quando nós andamos com o Pai, nós temos, primeiro, presença. Quando você conhece o seu Pai, você tem comunhão com Ele, você tem prazer de ter comunhão com o seu Pai. A primeira pessoa que você quer um conselho, uma opinião, você quer que ela vibre por você, são os seus pais. Naturalmente falando, seria assim. E não é diferente com Deus, você tem a presença dEle, então quando você tem algo, você quer compartilhar com o Senhor. Senhor, obrigado por isso, Senhor, que maravilha aquilo. Deus já sabe de tudo. Mas Ele fica feliz quando você fala, Senhor, nossa, como se fosse uma novidade. Porque isso se chama relacionamento. Então, caminhar com o seu Pai ou com o nosso Pai, nós temos presença dEle. Nós temos a presença dEle constantemente. Você pode desfrutar, você não está mais sozinho. Talvez você pense, eu sou sozinho. Mesmo casado, tem pessoas que estão sozinhas. Solteiros, pensa que está sozinho. Não, você é casado ou solteiro, você tem um pai, você tem alguém. Você nunca esteve sozinho. Mas o que o inimigo diz? Você está sozinho, a sua decisão é sozinha. Ninguém te ama. Você é estranho, por isso que ninguém fica perto de você. Você nunca recebeu uma seta assim. Mas isso é mentira. Porque o seu Pai te ama. Se você ler lá em Mateus 28, 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias. Fala, todos os dias. Até a consumação do século. Então, todos os dias não é uma semana. Todos os dias não é um mês. Deus está comigo um mês. Todos os dias é todos os dias até a volta de Jesus. Ele disse que estaria com você. Então, esse sentimento de ser abandonado, abandone ele. Por que você fica carregando isso? Mas meu pai me abandonou. Você lembra de pessoas que ficam cultivando a dor? Mas minha mãe me abandonou. Realmente, não era certo. Não fizeram aquilo que deveria. Erraram. Mas você pode entender a bondade do seu pai, desfrutar da presença dele e ainda perdoar os seus pais. Ou qualquer outra pessoa que tenha te abandonado. Hebreus 13, versículo 5, diz assim: a parte B, tá? Mas eu vou ler tudo. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Você pode repetir isso? De maneira alguma, Deus me abandona, ou me deixa. Nunca jamais te abandonarei. Talvez você esteja pensando sobre isso, e é para você e eu meditarmos mesmo, porque quando eu estava estudando sobre isso, irmãos, eu conheço meu pai, mas algo mexeu comigo. Talvez eu achava que eu conhecesse. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus sempre estava com os discípulos. De vez em quando ele falava para eles irem, mas eles sempre voltavam para compartilhar com Jesus o que acontecia. Você lembra dos 70 que chegaram lá felizes da vida, que os demônios se curvavam? Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus sempre sentava à mesa com os discípulos. Para comer, para ter comunhão, para conversar. Jesus estava mostrando como que o que o Pai faz, como o Pai é, como o Pai quer esse relacionamento conosco. Ele falou, eu só vim fazer o que meu Pai faz, só faço o que eu vejo Ele fazer. Esse relacionamento que Jesus teve para com os discípulos, o Senhor quer ter conosco. De sentar à mesa com você. De você e eu compartilharmos com Ele aquilo que alegra, aquilo que nos entristece. E isso é um relacionamento de pai e de filho. Isso se chama paternidade de Deus. Quando você caminha com o Pai, você não só tem a presença dEle, que já é maravilhosa, porque do lado do Pai, qualquer pessoa que vir, Pai, fulano quer me bater. Pai, fulano está mexendo nas minhas coisas. Pai, fulano está falando mal de mim. Pai, não é assim? Uma criança age dessa forma. O que você for fizer para ela, se você fizer careta para ela, ela vai dizer, pai, está fazendo careta para mim. Então você, desfrutando e eu da presença, meu irmão, já tem benefícios demais.
Mas o nosso pai, como diz a nossa professora, né, na escola de ministro, ele foi além, ele é mais que generoso. Ela usou outra palavra que eu esqueci agora. Extraordinário? Como? Exagerado, né? Na bondade dele. Você não só tem a presença dele, você tem provisão com ele, como eu disse. Ele paga as nossas contas, ele provê aquilo que você e eu precisa. Ele dá os mimos que eu e você desejamos. E isso não tem a ver com a sua desenvoltura. Tem a ver com ele. Você acorda de manhã para trabalhar porque você decidiu acordar? Talvez você já pensou assim um dia. Mas tem dia que a gente nem quer acordar e a gente não acorda. A gente fala assim, nem queria acordar hoje. A gente nem sabe o que está falando, né? Se a gente não acordar, você estava morto. Mas Deus continuou nos acordando ali, dizendo, filha, tem muita coisa para você fazer hoje. Conto contigo. Filha, vamos lá. Eu estou do seu lado hoje. O dia pode ser até difícil, mas pode ficar tranquilo. Eu ajudo, eu te alivio. Fica do meu lado. Então, por que a gente tem medo da falta? Você falou que a gente às vezes pensa assim, mas eu não tenho medo de Deus. Eu conheço meu pai. Eu sei que ele é bom. Então, por que às vezes a gente diz, será que vai faltar? Não vou dar não, porque se eu der, eu vou ficar sem. Se a gente conhece de fato o nosso pai, nós não deveríamos ter medo da falta. Nós não teríamos mais medo de escassez. Se na TV disser amanhã aqui, nossa, os caminhoneiros pararam e agora vai faltar alguma coisa, metade do povo que conhece a Deus sai correndo para os mercados, porque tem que abastecer a minha casa. Eu conheço testemunhos que eu já ouvi de pessoas, de livros, que não tinha nada e orava e Senhor, eu sei que o Senhor vai trazer. Irmãos, e o Senhor trouxe. Se Jesus estava ouvindo uma ministração, e o irmão disse que ele passou 3 dias sonhando com uma pessoa da igreja. E quando ele encontrou essa pessoa, ele já tinha preparado uma oferta para levar. Quando ele encontrou essa pessoa, ele não tinha falado nada do que ele tinha preparado. Ele falou, irmão, me diz uma coisa, tem 3 dias que eu estou sonhando contigo, o que aconteceu? Ela, irmão, na sexta-feira, ela contou assim, na sexta-feira, acabou as minhas coisas em casa. E eu orei, falei, se eu sirvo um Deus, até segunda Deus vai me trazer o que eu preciso. Por isso ele sonhou 3 dias. Quando foi no domingo, ele encontrou ela e ele levou o que ela precisava. Só que ele não sabia disso. Mas a gente tem falta, a gente tem medo, aí a gente guarda, estoca, porque vai que Deus não está vendo o que está faltando. Então o conhecimento do Pai que nós temos, irmãos, a gente pode dizer, tem nada aqui agora, Senhor, eu preciso de carona. Vai chegar para você. Senhor, não tenho nada aqui agora, mas eu estou com fome. Irmão, vai chegar. Porque Ele é seu Pai. Ele é o seu provedor, não é o seu bolso. Não é o nosso conhecimento. Não é a nossa estrutura. Não é nós, é Ele em nós, é através de nós. Como Ele faz, irmãos, não é da nossa conta. O importante é que Ele faz por nós. A gente só precisa confiar nele. Então, tendo a presença, você também tem a provisão. Filipenses 4,19. Você conhece esse texto de cor? E o meu Deus, não é assim? Suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades, ou cada uma das minhas necessidades. Você pode usar a versão. Aquele filho pediu para o pai aqueles recursos porque ele sabia que o pai tinha. Se o pai dele não tivesse, ele não ia pedir. Mas ele sabia que o pai dele tinha. Independente do que ele fez antes, ele conhecia o pai. E ele sabia que o pai podia. Você e eu conhecemos o nosso pai. E ele é dono de tudo. Então não vai faltar para mim e para você. Sabe, esse culto sobre generosidade, nós aprendemos tanto na escola de ministros sobre isso também. Você não precisa ter medo da falta. De nada, irmãos. Talvez você não tenha medo da falta da roupa, mas você tenha medo da falta de outras coisas. Ei, você não precisa ter medo de falta alguma. Porque Ele te supre em cada detalhe. Detalhes. Aleluia. Estava falando com as meninas no carro ontem. Eu fui arrumar meu celular e o rapaz falou, está faltando uma peça dentro do seu aparelho. Eu falei, como que está faltando uma peça dentro do meu aparelho?
Ele, não sei. Eu falei, eu também não sei, meu aparelho não abriu, mas está faltando. Dá para arrumar assim? Dá para arrumar. Então arruma para mim. Aí ele arrumou, peguei, beleza, está funcionando, beleza. Aí ele falou assim, faz o seguinte, segunda-feira você volta e eu vou colocar essa peça que está faltando para você. Aí antes de eu perguntar, né, quanto vai me custar isso, ele disse, você não vai pagar nada, pode trazer que eu vou colocar. Eu falei, tá bom, muito obrigado, que Deus abençoe. E aí antes de eu sair, ele, não esquece de trazer segunda-feira. Eu falei, tá bom, moço, eu vou trazer. Aí segunda-feira eu tenho que ir lá levar meu celular para ele colocar a peça. Irmãos, isso se chama Deus. Como diz a nossa irmã Gislane, a Bíblia diz, a graça. É a graça, irmãos, eu não conheço, nunca vi, fui lá para arrumar e ia pagar. Mas eu não sou filha predileta, Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a mim e você da mesma forma. Então, conheça o seu pai, não tenha medo dele. Não pense que vai faltar nada, vai sobrar. Porque ele é exagerado, ele dá mais, abundante. Ele poderia ter feito uma piscininha para nós, a gente vai ficar feliz com uma piscina no calor? Você não fica feliz com uma lá de 1.000 litros, 2.000 litros? Ele fez um mar. Que piscina boa! Aleluia, colocou umas ondinhas para nós poder brincar de surfar, né? Quem gosta de surfar aí, ó. Eu ainda não aprendi, quem sabe? Mesmo assim, às vezes a gente duvida dessa bondade ou dessa provisão de Deus. Nós não somos sobreviventes, nós somos da família real. E se você lembrar, você vai lembrar da multiplicação dos peixes. Eu coloquei aqui para que você não esquecesse, eu queria uma base bíblica sobre isso. E para fechar, eu quero falar sobre a proteção de Deus. Deus é um Deus que nos protege, nosso Pai protetor. E, como eu disse, às vezes por umas situações na terra, nós atribuímos ao Senhor. E não, ainda que os nossos pais sejam tão bons ou não foram tão bons assim, Deus não é como nós. Se não falou comigo, também não vou falar. Se eu agir assim, eu também vou agir assado. Não, Deus é bom. Então você e eu não precisamos ter medo do nosso Pai. Ele é um Pai que nos protege. Ele é um Pai que nos traz para perto. Ele é um Pai que está sempre conosco. E Ele sempre está nos conduzindo em triunfo, como a Bíblia diz. Amém? A ausência de proteção, quando uma criança, ela, por algum motivo, ela não foi protegida pelos seus pais na infância, qualquer tipo de falta de proteção, ela não se sentiu acolhida, protegida, ela vai crescer um adulto e ela vai para dois extremos. Ou ela vai para a insegurança, é aquela pessoa que totalmente insegura, não sabe fazer as suas escolhas, tem aquele medo, aquele receio. Ou então ela vai ser aquela pessoa que é muito durona. Eu me resolvo, eu sei de tudo, eu faço, eu não peço nada para ninguém, porque ela entendeu que ela precisa se virar. Porque ela não teve uma proteção, ela não teve aquele cuidado. Então ela não quer depender de ninguém, porque ela sempre foi muito independente. Então acaba tendo esses extremos muito grandes, por falta de proteção familiar. Por isso é importante nós, como os pais, estar sempre protegendo nossos filhos. E quando eu falo de proteção, não estou falando só de proteção de alguém fazer mal ao seu filho. Eu estou falando de você e eu estar sempre perto, estar sempre junto. Quando ele cair ali, você for aquele que ajuda a levantar, é aquele que tem uma palavra de consolo, de conforto, é aquele que caminha junto, é aquele que dá risada, aquele que corrige, mas está sempre perto, sempre protegendo. Ele se sente protegido e acolhido. Isso é extremamente importante para quem é pai, para quem é mãe. Ou se você cuida de alguém, às vezes seu sobrinho, neto, você convive com essas pessoas. É importante eles se sentirem acolhidos. Porque isso vai vai crescer dentro de nós alguma coisa. E uma das coisas que cresce dentro de nós é a palavra chamada orgulho. O orgulho faz a gente ser autossuficiente, forte e decidido, e eu não preciso de ninguém, eu consigo me resolver sozinho. E aí a gente transfere isso para o Senhor, então a gente não vai buscar em Deus as coisas, porque eu sei me resolver, eu vou lá e me resolvo. Quando, na verdade, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós conhecemos, nós devemos ser mais e mais dependentes do Senhor. Mais e mais. Então, Deus é um Deus que nos protege. Você é protegido por Ele. Você não precisa andar com medo. Você não precisa andar inseguro. Você não precisa andar desconfiado.
Mas é porque eu sofri. Você sofreu, mas você pode largar isso. Porque hoje você tem um pai. E sabe, esse pai é tão bom que ele te preparou uma família. Que você tem acesso a ele diretamente, sem interferência de ninguém. Mas você também tem, por causa dele, amparo coletivo que ele levantou, suporte dentro de um corpo. E eu não estou falando de uma placa ou de uma corporação, eu estou falando do corpo de Cristo. Isso é o cuidado e a proteção de um pai. Porque se você precisar sair daqui para qualquer lugar, você vai ser amparado pelo seu pai e pelo corpo de Cristo sobre a terra. Isso também faz parte da proteção dele. Então eu quero convidar você a ficar de pé e eu quero orar por você. Eu vou encerrar cedo porque tem algumas programações ainda para compartilhar com vocês. Mas eu queria que